Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para mais um ativo do portfólio, a Ocean Pact, tá? O ativo aí que tem a maior proporção de participação no portfólio, tá? Prestadora de serviços em ambiente marinho, estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, basicamente ali oil and gas, certo? Petróleo, exploração de petróleo, tá? Dois segmentos divididos em embarcações e serviços que a gente abre mais tarde aqui a operação ponto a ponto. Trimestre com resultado bem mais forte versus trimestre anterior, como esperado e comentado no vídeo do terceiro trimestre de 2024, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente começa com a abertura da estrutura acionária, sem nada que chame atenção. Na sequência, temos a evolução do preço desde a última análise, com queda no período, nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido, especialmente quando a gente olhar ali a evolução do resultado. Vale pontuar que durante o período a gente teve uma realização de parte da operação para um aumento da posição em Grupo Casas Bahia. A realização aí em aproximadamente 17,6% da posição em Ocean Pact, que é a maior do portfólio com distância, tá? Nos 5,51, com 94,7% de lucro gerencial na tranche em questão. Tá? Basicamente aí realocando parte de um capital que está bem alocado ali, concentrado em Ocean Pact para um outro ativo que tinha um desconto absurdo, ainda está com um desconto ridiculamente absurdo, então mexendo um pouquinho no portfólio nesse período. Sem muito a explorar, eu não sou de encher linguiça, tá? Ainda o due diligence, a gente tem a operação atingindo 82% de taxa de utilização nas embarcações, levemente acima do esperado no trimestre anterior, para esse trimestre, tá? Que era de 81%, com aumento novamente da diária média, algo que a gente vê se confirmando consistentemente, sem parar. Tá? A gente tem ali um aumento para R$165 mil de diária média versus 159 mil no trimestre passado. O que a gente vê aí na tela é o ano contra ano. Não sei porque eles excluíram o trimestre passado em geral, dado que não tem sazonalidade, não vejo muito sentido. Tá? E sem expectativa de parada nessa tendência de crescimento consistente da diária média. Tá? E com preços de diária média ainda não estimulantes para a construção de novas embarcações, pelo que diz a gestão. Então a gente tem uma dinâmica de o preço da diária média evoluindo consistentemente, mas não o suficiente para empurrar a construção de novas embarcações e, por conseguinte, ali, o aumento da disputa pelo setor. Tá? Algo que, novamente, mesmo que fosse feito, pensaria aí longo prazo. Né? Continuidade, então, de momento muito positivo para a operação. A gente tem um comentário mais profundo sobre isso, da dinâmica do setor, no vídeo do primeiro trimestre de 2024, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo também. A taxa de utilização esperada em 82% para o primeiro trimestre de 2025, a gente vê aí o cronograma esperado para o ano, tá? E a manutenção desses níveis até o quarto trimestre, onde a gente tem ali uma redução esperada por mobilização mais forte para novos contratos esses sempre com expectativa de condições melhores, ou seja, quando eu tenho essa mobilização com redução da taxa de utilização naquele período, eu estou sempre ali plantando algo que vai me resultar em evolução consistente na sequência, ganhando mais por diária e por aí vai. Tá? Seguindo a operação financeira, a gente vê uma receita líquida recorrente com um crescimento de 17,5% versus o trimestre anterior, 15% versus o mesmo período no passado. Aí recorrente a gente retira ali, né, o contrato com a Shearwater, a Reach, tá, que é comentado mais a fundo no segundo trimestre de 2023. O vídeo aqui embaixo também. Então vocês podem ver que é montado uma enciclopédia aqui nesse canal. Né? EBITDA ajustado recorrente, 40,4% de crescimento versus o trimestre anterior, agressivamente muito positivo. Tá? 29% de crescimento versus o mesmo período no passado. Ou seja, mesmo mantendo taxas de ocupação próxima ali, a gente ainda assim tem uma evolução natural pela melhoria em cada um dos contratos com maior diária média, certo? De modo a justamente melhorar o resultado mesmo com a manutenção da capacidade operacional. A margem indo a 32% versus 27% no trimestre anterior e 28% no mesmo período no passado. Como dito, forte melhoria. A gente abre o D&A, despesas gerais administrativas e CAPEX, Capital Expenditure, investimentos, na tela só para informação nesse trimestre, certo? É mais do mesmo aí, algum nível de aumento de CAPEX com mobilização das embarcações, investimento mais forte nas embarcações para poder assumir novos contratos. O D&A com redução teve um pontual aumento no trimestre passado por questão de bônus
de performance ali, tá? Então nada que chame a atenção. A abertura das áreas. Na tela, embarcações primeiramente, como sempre, a gente começa aí com o resultado de embarcações. Isso daqui só, pura e simplesmente, para informação, para quem quiser mais a fundo. Isso aqui tem tudo na apresentação, mas não custa colocar aqui. Tá? Serviços na sequência. Mais volátil, por natureza mais errática da área, certo? Não tem como prever demanda de oil spill, de derramamento de petróleo, ou demanda de atuação em alguma questão específica que venha a afetar a operação, outras operações, né? As operações que a gente presta serviço de forma intempestiva. Tá? A gente passa para a abertura por áreas, em seguida com cada um dos segmentos de serviço, para a galera poder ver como é que está dividido, aí são 3 áreas, na tela para o pause. No lucro líquido, fechando ali o operacional financeiro, a gente tem virtualmente estabilidade, novamente, versus trimestre anterior. Isso aí falando, retirando a depreciação, tá? Que vale lembrar é não caixa, tá? Atingindo aí 54 milhões de reais com prejuízo contábil, considerando daí a depreciação, em 22 milhões de reais. Tá? Forte entrega, mesmo não sendo foco, é a continuidade de um resultado consistentemente positivo. Backlog, tá? Contratos aí já ganhos, já vencidos não, vencidos vai dar uma ideia errada. Já ganhos, já engatilhados aqui para operação com evolução extremamente agressiva, certo? Foi 1,2 bi, se não me engano, de fechamento de contratos nesse trimestre, que mesmo com a execução forte, a gente ainda tem ali 700 e tantos milhões de reais em acréscimo ao backlog. Ainda com fortes possibilidades de adição em andamento, especialmente ali um bid com a Petrobras, que eles imaginam ter assinado até junho, nada fechado certo ainda, mas eles imaginam ter até junho a assinatura. A dinâmica como um todo bem positiva, nada que chame a atenção de forma negativa na operação. Fluxo de caixa operacional com um dreno de 52 milhões de reais, claramente causado pela forte demanda de caixa para a mobilização de embarcações. A gente vê isso claramente ali pelo capital de giro mais forte demandado nesse trimestre. O capital de giro ele tende a ir e voltar e ficar indo e retornando, não é nada negativo, não é nada de insustentável para a operação. Mais do que isso, cada vez que a gente faz um processo desse de capex, de capital de giro mais demandado, a gente tem claramente o ganho agressivo na sequência. Né? Então, isso aqui é um investimento inicial para algo que claramente se paga com rendimento forte futuro. Então, claramente nada que chame a atenção. A alavancagem, tivemos aí também algum nível de liability management, como a gente vê ali pelas debêntures, né? 6 pela 3, se não me engano. A alavancagem com aumento versus trimestre anterior, de 1,92 vezes dívida líquida sobre EBITDA no trimestre anterior para 2,02, basicamente um aumento muito delta. Tá? De qualquer forma, nada que preocupe. Isso dito, sem muito a explorar, um resultado muito positivo, com dinâmica setorial muito positiva. A minha posição está aqui do lado, tá? Eu não tenho mais controle ali de percentual de cada tranche, eu não tenho mais controle de quanto é o percentual de cada tranche, e eu não vou ficar fazendo esse cálculo porque não é propriamente relevante, tá? Mas cada uma dessas aí é uma tranche de posicionamento na operação. Finalizando, a operação muito alinhada e positiva, com dinâmica setorial muito benéfica, isso daí se vê provado trimestre a trimestre. O preço ainda muito descontado, tá? Demonstrou resiliência e capacidade de expansão, agora consolidando a operação em um momento muito positivo para o setor. O longo prazo, com um grande espaço para consolidação dos investimentos feitos, como a gente tem visto, questão aqui de aguardar a realidade se impor ainda mais no preço. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!